Se você não aprender a governar sua mente, você vai passar a vida inteira sendo governado pelo medo. Napoleon Hill. Escute agora com atenção, porque o que você está prestes a ouvir não é motivação comum. Não é um vídeo bonito para te animar por alguns minutos. É algo mais profundo. É uma lei invisível, silenciosa, constante, mas absoluta. Uma lei que governa a vida das pessoas de maneira tão real quanto a gravidade. E mesmo que você ignore essa lei, ela continua funcionando. Mesmo que você não acredite nela, ela continua funcionando. Mesmo que você diga, isso não é para mim, ela continua funcionando. E aqui está a verdade que poucos estão prontos para aceitar. O seu mundo não começa do lado de fora. Seu mundo começa do lado de dentro. Você pode mudar de cidade, pode mudar de emprego, pode trocar de amigos, pode trocar de relacionamento, pode trocar de rotina, pode trocar de estilo de vida, mas se você não mudar a mente, você vai carregar o mesmo destino para qualquer lugar, porque o cenário muda, mas o padrão interno continua o mesmo. E é por isso que existe gente que ganha mais dinheiro e continua ansiosa. Existe gente que conquista mais e continua vazia. Existe gente que muda de ambiente e continua se sabotando. Existe gente que encontra oportunidades e mesmo assim perde tudo. Por quê? Porque o mundo externo só responde ao comando do mundo interno. Você não pode construir uma nova vida com o mesmo padrão mental antigo. E é por isso que Romanos 12:2 não é apenas um versículo bonito para ser repetido. Ele é um manual, uma chave, um caminho claro. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe essa frase como se fosse a primeira vez. A Bíblia não diz, transformai-vos pela mudança do governo. Transformai-vos pela mudança do chefe. Transformai-vos pela mudança do mercado. Transformai-vos pela mudança do seu passado. Ela diz, transformai-vos pela renovação da mente. Ou seja, o problema principal não é lá fora. A transformação não começa no dinheiro, não começa na empresa, não começa no seu bairro, não começa nas pessoas. Ela começa no lugar que ninguém vê, no lugar que ninguém aplaude, no lugar onde você está sozinho com você mesmo, na mente. E aqui está um ponto que Napoleon Hill repetiu em diversas formas ao longo dos seus ensinamentos. A mente é o berço do destino. Se você muda a mente, você muda a direção. E hoje eu vou te conduzir por um processo, uma reconstrução, um renascimento mental. Você vai entender. Por que você repete os mesmos ciclos? Por que a ansiedade insiste em voltar? Por que você começa e não termina? Por que você sente que tem potencial, mas vive travado? E como recuperar o governo sobre seus pensamentos? Mas antes de qualquer coisa, você precisa tomar uma decisão, porque o conteúdo mais forte do mundo não muda ninguém. Se a pessoa não escolher mudar. Então, eu quero que você escolha agora. Ou você domina sua mente, ou será dominado por ela. E essa escolha é diária. Essa escolha é silenciosa. Essa escolha não é feita no palco. Ela é feita no quarto, no silêncio, no momento em que a dúvida bate. E você decide não cair. Respire fundo. E continue comigo. A maioria das pessoas acredita que tem um problema externo. Um problema de dinheiro, um problema de tempo, um problema de sorte, um problema de oportunidades, um problema de economia, um problema de ansiedade, um problema de gente ruim. Mas o verdadeiro problema quase sempre é mais profundo. É um problema de padrão mental, porque a vida de uma pessoa é a manifestação inevitável das crenças que ela repete dentro de si mesma. Você não vive aquilo que você deseja por um momento. Você vive aquilo que você acredita por anos. E aqui está o que muita gente não entende. A vida não responde ao que você quer. A vida responde ao que você sustenta. E o que sustenta a sua vida não é o mundo lá fora. É a imagem que você carrega dentro. Provérbios 23:7 diz, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Isso é tão poderoso que deveria ser estudado como lei de vida. Não diz, assim como fala. Não diz, assim como sonha.
Não diz assim como deseja. Diz assim como imagina na alma, porque a alma guarda convicções, a alma guarda crenças, a alma guarda memórias, dores, programações e verdades aceitas. E Napoleon Hill diria isso de outra forma. O pensamento dominante cria a realidade dominante. Você tem pensamentos todos os dias, milhares deles, mas a sua vida não é feita por todos os pensamentos. Ela é feita pelo pensamento que se repete, o pensamento que vira clima interno, aquele pensamento que te acompanha. Quando você levanta, ele está lá. Quando você tenta, ele aparece. Quando você está quase vencendo, ele sussurra. Quando você perde, ele grita. Esse pensamento repetido vira crença. Essa crença vira atitude. Essa atitude vira decisão. Essa decisão vira ação. Essa ação vira hábito. Esse hábito vira destino. E agora eu preciso te perguntar uma coisa que talvez ninguém perguntou na sua vida com seriedade. Qual é o pensamento dominante que você está alimentando? Talvez o seu pensamento dominante seja: eu nunca vou conseguir. Eu sempre fui assim. Eu sou fraco. Eu não mereço. Eu não tenho capacidade. Nada dá certo para mim. Eu sou azarado. Eu sempre começo e paro. Eu sou o tipo de pessoa que falha. Eu vou ser humilhado. Eu vou ser rejeitado. Eu vou perder. E o problema é que você pode até lutar, trabalhar, fazer planos, mas se o pensamento dominante é de derrota, o destino vai continuar repetindo derrota. Não por castigo, mas por coerência, porque a mente procura provar aquilo que ela acredita, e isso é assustador, porque significa que a mente pode ser sua maior aliada, ou sua prisão perfeita. A mente pode te levar para cima, mas também pode te prender. E aqui entra um segredo que Napoleon Hill reforçaria. Sua mente é um campo, e tudo o que você plantar nela vai crescer. Você pode plantar fé, ou plantar medo. Você pode plantar visão ou plantar caos. Você pode plantar disciplina ou plantar desculpas. Tudo o que você planta, cresce. E agora entenda isso. Você não muda sua vida mudando só o que você faz. Você muda sua vida mudando o que você acredita que merece. Porque aquilo que você acredita que merece, você permite. E aquilo que você permite, você se acostuma. É por isso que muitas pessoas vivem num nível abaixo do que poderiam. Não porque são incapazes, mas porque aceitam. Aceitam pouco. Aceitam migalhas. Aceitam humilhação. Aceitam um relacionamento morno. Aceitam uma carreira sem propósito. Aceitam um salário que não representa o valor delas. E a raiz é sempre a mesma. Uma mente não renovada. Romanos 12:2 está falando de guerra interna. Ele diz: renove. Renovar é remover o velho. Renovar é descartar entulho mental. Renovar é substituir padrões. E o que você vai fazer aqui hoje não é apenas ouvir. Você vai começar a reprogramar. Você pensa que sua luta é externa. Você pensa que o seu problema é seu chefe, seu salário, sua dívida, sua idade, sua aparência, sua cidade, o governo, a economia, o passado. Mas a Bíblia expõe a raiz real, levando cativo todo pensamento. 2 Coríntios 10:5. Esse versículo não é decorativo, é estratégico. Ele está dizendo: não negocie com pensamentos, não alimente pensamentos destrutivos, capture. Porque o que você não captura, cresce. E aqui está porque tanta gente vive cansada, mas no mesmo lugar. Você está tentando vencer a vida, sem vencer os pensamentos. Você está tentando prosperar com mentalidade de escassez, tentando ter paz com mentalidade de catástrofe, tentando evoluir com mentalidade de desistência. E isso nunca funciona. Uma mente desordenada produz vida desordenada. E agora eu quero que você entenda uma coisa fundamental. Pensamento é semente. E pensamento tem consequências. Não existe pensamento inocente. Um pensamento repetido vira emoção. Emoção vira decisão. E aí entra o maior perigo. A decisão pode mudar sua vida em segundos. Mas o pensamento que levou à decisão foi cultivado por meses. Por isso, se você quer mudar o destino, você tem que mudar o pensamento.
E eu quero te dar uma imagem poderosa. A mente é como uma sala com portas. Pensamentos ficam batendo na porta o tempo todo. Você escolhe abrir ou não abrir. Você escolhe servir café ou não servir café. Você escolhe hospedar ou expulsar. Porque nem todo pensamento merece moradia. Há pensamentos que são ladrões. Eles roubam coragem, foco, autoestima, alegria, disciplina. E o inimigo não precisa te destruir fisicamente. Ele só precisa dominar seu pensamento. Porque uma pessoa dominada internamente nunca vence externamente. E aqui estão as 3 sementes que derrubam destinos. Dúvida. Será que eu consigo? Medo. E se eu falhar? Pressa. Eu preciso resolver isso agora de qualquer jeito. Pressa te faz aceitar qualquer saída. Pressa te faz escolher atalhos. Pressa te faz cair em armadilhas. Medo te faz recuar no meio do caminho. Medo te faz abandonar o que Deus colocou dentro de você. Dúvida te impede de perseverar. E aqui vai uma frase de comando, estilo Napoleon Hill, que você precisa repetir para si mesmo. Pensamento negativo não se discute. Pensamento negativo se corta. Você não conversa com dúvida. Você não negocia com medo. Você não dá palco para a ansiedade. Você domina. Você governa. E isso não é arrogância. Isso é responsabilidade. Porque se você não governa seus pensamentos, alguém ou algo vai governar por você. Agora vamos entrar no coração de tudo. Muita gente confunde fé com emoção. Mas fé não é emoção. Fé é uma posição mental. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Crer não é sentir. Crer é decidir. Crer é manter a mente firme, mesmo quando o mundo não confirma. E Napoleon Hill, falando no campo do sucesso, dizia que fé é uma frequência mental que atrai resultados compatíveis. Ou seja, fé molda comportamento. Quem tem fé age diferente. Quem tem fé fala diferente. Quem tem fé insiste diferente. Quem tem fé interpreta diferente. E agora escute isso. O mundo não responde ao seu desejo. O mundo responde ao seu nível de convicção. Convicção gera ação. Ação gera resultado. E é por isso que 2 Timóteo 1:7 é tão importante. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Deus te deu poder para agir amor, para manter equilíbrio, mente sã, para não perder direção. Ou seja, você foi feito para governar sua própria mente. E agora aqui vai uma verdade que você precisa aceitar. Medo não é falta de fé. Medo é fé no pior cenário. O medo também é crença. Você acredita que vai dar errado. Você acredita que vai doer. Você acredita que vai ser humilhado. Isso é fé invertida. Então o segredo não é não sentir medo. O segredo é sentir medo, mas seguir em direção à visão mesmo assim. Napoleon Hill chamaria isso de persistência sob oposição mental. E a Bíblia chama isso de andar por fé e não por vista. Você não precisa ver para decidir. Você decide para depois ver. Agora você entra no ponto que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Napoleon Hill dizia, todo grande resultado começa com um desejo ardente e definido. Desejo ardente não é achar legal. Desejo ardente é urgência interna, foco, clareza, compromisso. A maioria diz, eu quero prosperar. Eu quero ter paz. Eu quero melhorar de vida. Mas isso é genérico, e a mente não obedece a comandos genéricos. A mente funciona como um sistema de alvo. Se o alvo não existe, ela desperdiça energia. Então agora eu vou te dizer uma coisa que pode mudar suas próximas semanas. Uma mente sem alvo vira fábrica de ansiedade, porque quando você não tem direção, você fica vulnerável à distração. E distração é roubo de destino. Distração rouba tempo, energia, foco, disciplina. E aqui está a frase que Hill repetiria com força. A mente precisa de um objetivo dominante. E agora eu quero que você faça um exercício mental. Pegue uma área da sua vida que você quer mudar. Pode ser dinheiro, pode ser saúde, pode ser relacionamento, pode ser carreira,
pode ser disciplina. Agora escolha uma coisa e transforme em objetivo claro. Exemplo: eu vou quitar minhas dívidas até dezembro. Eu vou aumentar minha renda para X. Eu vou criar meu projeto e vender. Eu vou voltar ao controle mental e físico. Eu vou construir um novo estilo de vida. Agora repita isso mentalmente, porque o objetivo precisa virar pensamento dominante. E agora entenda: onde não há decisão, há repetição. Você repete o ciclo porque não decidiu outro caminho com firmeza. Mas no dia que você decide, com convicção, você cria uma ruptura no destino. Aqui, nós entramos no centro da transformação. Josué 1:8 diz: medita nele dia e noite. Então, farás prosperar o teu caminho. Aqui está uma chave que quase ninguém percebe. Deus não diz: trabalhe dia e noite. Ele diz: medite dia e noite. Porque o pensamento repetido cria caminhos internos. E Napoleon Hill chamaria isso de autossugestão. Autossugestão é você ensinar para sua mente quem você é. É você instalar no subconsciente uma nova identidade. E aqui está o segredo do subconsciente. Seu subconsciente não distingue verdade de repetição. Ele aceita o que você reforça. Por isso, gente que repete "sou fraco" fica fraca. Gente que repete "sou incapaz" se paralisa. Agora você vai usar isso a seu favor. Você vai declarar verdade. Você vai instalar novo padrão. E agora eu vou te dar algo muito valioso. Um conjunto de decretos mentais. Rio puro. Todos os dias ao acordar, diga em voz alta: eu sou guiado por sabedoria e clareza. Eu tenho coragem para agir, mesmo sem sentir segurança. Eu sou disciplinado. Eu termino o que eu começo. Eu não sou movido por medo. Eu sou movido por visão. Eu atraio oportunidades compatíveis com o meu propósito. Eu mereço prosperidade e tenho capacidade de sustentá-la. Hoje eu vou dar um passo real na direção da minha meta. Agora perceba, isso não é magia, isso é treinamento. Você está dizendo para a mente: este é o padrão agora. Porque se você não define o padrão, o passado define. E o passado sempre vai tentar dominar você. E aqui vai um reforço poderoso. O que você repete pela manhã governa seu dia. Por isso, comece o dia decidindo o clima mental. Porque se você não decide o clima, o mundo decide por você. Filipenses 4:8 diz: tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso é uma instrução de controle mental. E Napoleon Hill faria você entender isso como: o foco é o poder que move o destino. Foco não é concentração. Foco é decisão constante. Foco é dizer não com força. Você não consegue construir uma vida extraordinária com uma mente dividida. E aqui está uma frase que você precisa gravar: tudo o que você alimenta, cresce. Tudo o que você ignora, morre. Se você alimenta comparação, cresce inveja. Se você alimenta distração, cresce preguiça. Se você alimenta caos, cresce ansiedade. Mas se você alimenta fé, cresce coragem. Se você alimenta disciplina, cresce consistência. E agora vem a verdade. O mundo moderno está competindo pela sua atenção. Atenção é o recurso mais caro. Quem controla sua atenção, controla seu destino. E por isso a verdadeira prosperidade começa com controle do foco. Porque o foco te dá clareza, consistência, identidade, persistência. E aqui vai uma regra. Se você quer um futuro diferente, proteja sua mente como um templo. Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme. Deus não promete um mundo sem tempestade, mas promete uma mente firme. E aqui está um segredo que poucas pessoas entendem. A paz é um poder. A paz é uma arma. Porque quando você está em paz, você pensa melhor, você decide melhor, você fala melhor, você trabalha melhor, você sustenta melhor. Napoleon Hill dizia: emoções negativas bloqueiam o canal criativo. Pessoas ansiosas criam menos. Pessoas desesperadas decidem pior. Pessoas instáveis desistem mais. Então, paz não é luxo.
Paz é fundamento. E agora eu quero te dar uma verdade. A mente firme não é a que não sente medo. É a que não abandona o propósito. É aquela que volta para o centro. É aquela que não se vende. É aquela que não troca o futuro por alívio temporário. E quem domina a mente, domina a vida. Agora você entende. A transformação não começa no emprego. Não começa no dinheiro. Não começa no mundo. Não começa nas pessoas. Começa na mente. E hoje você recebeu uma chave. Renovar pensamentos, dominar foco, praticar autossugestão, construir fé como estado mental, sustentar persistência, criar paz como fundação. E agora eu quero que você declare comigo com convicção. A partir de hoje, eu governo meus pensamentos. Eu planto fé. Eu planto coragem. Eu planto abundância. Eu renovo minha mente e meu destino muda. Agora comenta aqui embaixo. Minha mente está sendo renovada. Não é para mim. É para você selar uma decisão, porque decisões seladas viram identidade. E se inscreve no canal, porque transformação não é um vídeo. Transformação é repetição. Você está entrando em um novo ciclo. E esse ciclo não é de medo, não é de dúvida, não é de escassez. É de clareza, é de poder, é de disciplina, é de prosperidade. E eu declaro sobre você, sua mente vai se alinhar, seu coração vai se fortalecer, seu foco vai voltar e seu destino vai se elevar.